vamos avançar aqui, ó. Vamos avançar aqui, ó. Quem é que adivinha a pauta aqui, ó? Tá fácil de adivinhar, aqui, ó. A minha amiga Letícia não está no chat aqui, não apareceu ainda. É uma pauta preparada para ela, ó, para ela e para a turma lá da José Martí. A turma da José Martí aí, vai um grande abraço para quem estiver aqui no chat conosco, quem estiver ao vivo, 85 ao vivo conosco aqui, ó. Quem estiver ao vivo, deixa a curtida. Quem estiver no corte, que eu vou fazer esse corte aqui, ó, em homenagem aos meus camaradas da José Martí, Ricardo Rebest, o Mergulhão lá do Rio de Janeiro, da José Martí do Rio de Janeiro, né, a Letícia, todos os camaradas da José Martí e a turma de Cuba, né, pessoal? Solidários Cuba. Quem for solidário Cuba, vai um grande abraço. Tá ali a bandeira de Cuba, tá o Parrija ali, o chanceler de Cuba, na imagem ali. Por que eu estou trazendo Cuba? Porque Cuba colocou na Assembleia da ONU, colocou a questão, o seu clássico relatório anual sobre o impacto do perverso bloqueio a Cuba. Perverso bloqueio a Cuba foi colocado neste relatório que sai todo ano, tá, pessoal? Todo ano sai o relatório sobre os impactos do bloqueio a Cuba, na economia de Cuba, sobre a população de Cuba. Vamos assistir aqui, ó. Cuba prepara um relatório sobre os prejuízos causados pelo bloqueio econômico comercial. Palestina livre, camaradas. É isso aí, ó. Financeira e econômica que enfrenta por parte de uma das maiores potências globais. O objetivo do relatório é exigir o fim de uma agressão considerada ilegal e contrária ao direito internacional. O documento cobre o período de março de 2024 a fevereiro de 2025, quando o bloqueio provocou perdas estimadas em 7,556 bilhões de dólares, de acordo com cálculos do governo cubano. É o impacto enorme que está na raiz de muitas das dificuldades econômicas vividas pela população da ilha. Alejandro González, diretor de organismos internacionais do Ministério das Relações Exteriores de Cuba, explica o que é o bloqueio. O bloqueio se manifesta em um sistema de medidas coercitivas unilaterais, sendo o mais abrangente, o mais integral e o mais antigo da história ainda em vigor, que atenta contra a economia cubana, contra a capacidade do nosso país de produzir, exportar, comercializar e interagir no sistema internacional em igualdade de condições com outros países em desenvolvimento. A origem do bloqueio remonta a 1962, durante a presidência de John Kennedy. Depois do fracasso dos Estados Unidos na tentativa de invasão a Cuba, depois que levaram uma surra em Playa Girón, uma surra, a primeira surra que o imperialismo leva aqui na América Latina, né? Instituiu oficialmente o bloqueio como uma medida coercitiva unilateral, com o objetivo de derrubar a revolução. É um mecanismo de guerra econômica e política que já dura mais de 6 décadas. Nesse período, os Estados Unidos reforçaram o bloqueio com mecanismos que chegam a atingir até empresas de outros países, como acontece com uma lei Helms-Burton de 1996. Ou seja, os Estados Unidos não só sancionam Cuba, mas também qualquer empresa estrangeira que queira fazer negócios com a ilha caribenha, como explica Alejandro González. O bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba não passa de uma política de punição, cerco e asfixia, cujo objetivo é fazer o povo cubano se curvar pelo crime, se assim podemos chamar, de buscar um modelo de construção do socialismo, um modelo emancipador latino-americano e caribenho, muito ligado à justiça social e ao desenvolvimento em nossa terra. O bloqueio é uma política feita para gerar sofrimento à população cubana. Como exemplo disso, o relatório detalha que, em meio às graves dificuldades energéticas enfrentadas pelo país, os Estados Unidos mantêm uma política de perseguição contra empresas de outros países que tentavam vender peças de reposição para as termoelétricas nacionais. Para ter uma ideia do impacto do bloqueio no dia a dia, os danos econômicos acumulados em apenas 60 dias
equivalem ao custo do combustível necessário para atender toda a demanda elétrica da ilha, como explica Alejandro González. Cuba, além das vicissitudes de qualquer outro país em desenvolvimento, precisa enfrentar, como por exemplo o Brasil ou algum vizinho carimbenho, ainda tem que lidar não apenas com essas realidades econômicas próprias de um sistema internacional excludente, mas também com os efeitos esmagadores do cerco econômico. O bloqueio é um cerco. É como se tivessem Cuba pelo pescoço, sem nos deixar respirar, e ainda tem um efeito direto na capacidade do nosso país fornecer serviços essenciais à população, que, quando ausentes, afetam a qualidade de vida das pessoas. Isso é o bloqueio. Ano após ano, Cuba leva essa denúncia ao cenário internacional. Desde 1992, a Assembleia Geral das Nações Unidas vota de forma quase unânime a favor de acabar com essa política. Apenas os Estados Unidos, Israel e algum aliado eventual ficam do lado oposto. Em 2025, o debate e a votação acontecerão nos dias 28 e 29 de outubro. Alejandro González explica por que, segundo Havana, o direito internacional respalda a posição cubana. A Assembleia Geral das Nações Unidas, há mais de 30 anos, adota todos os anos uma resolução apresentada por Cuba. Nesta ocasião, ela será apresentada novamente nos dias 28 e 29 de outubro, exigindo o fim do bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. É uma resolução bem simples, cujo objetivo principal é mostrar que Cuba conta com o apoio da comunidade internacional em sua demanda por acabar com uma política que é criminosa, injusta e contrária aos direitos internacionais. Os Estados Unidos não têm razão. A razão está do lado de Cuba. Da redação do Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes, direto de Havana, em Cuba, Afonso Bezerra. Excelente matéria da Brasil de Fato, né? Sempre muito bom, né? Sempre cabe aqui o elogio a grande Brasil de Fato, né? E é isso, né, pessoal? Cuba resiste com uma bravura impressionante. Vou trazer aqui, ó, pessoal, me lembrei quando estava passando o vídeo, não sei se vocês viram esse show aqui que o Silvio Rodrigues fez nas escadarias da Universidade de Havana, uma demonstração de força da revolução e da luta do povo cubano, que não vai baixar a guarda diante deste bloqueio. Já nunca baixou, né, pessoal? Nunca baixou e não é agora que vai baixar. E antes de eu trazer essas imagens do show, quero falar para vocês isso aqui, ó, pessoal. Que se fala, né? Cuba é uma ditadura, né? Cuba, o pessoal morre de fome. Aqui, ó, pessoal. Esse livro aqui que eu comprei há um tempo, ó, pessoal. Constituição de Cuba, de 2019, um marco democrático. Acaba aqui, a capa com imagens aqui do Fidel, do Che Guevara e do Dias-Canel. Faltou o Raul, né, na capa. Faltou o Raul Castro aqui, ó. Durval Noronha Goyos Júnior, que escreve esse livro. Ele é um grande livro que conta não só a história da aprovação da Constituição de Cuba, num processo um dos processos de consultas populares mais magníficos da história mundial, tá? Foram mais de um ano de consultas populares, de assembleias populares por toda a ilha, para discutir os temas fundamentais do país, da soberania de Cuba. E por fim, isso aqui, ó, a Constituição de Cuba foi objeto de um grande referendo no país. Tá, pessoal? Um referendo. Todos os cubanos foram votar pela aprovação deste documento aqui, que é a Constituição de Cuba de 2019, que é uma das mais avançadas do mundo em vários pontos, tá? E assim, tem gente que tem coragem de dizer que Cuba é uma ditadura, que em Cuba não há democracia. E são as mesmas pessoas que dizem que os Estados Unidos é modelo de democracia para o mundo, onde as pessoas estão sendo agredidas na rua, retiradas de seus carros, que nem naqueles joguinhos de videogame,
fica os nazifascistas na rua caçando imigrantes latinos, batendo nos latinos. A gente está vendo as imagens na internet aí, pessoal. Esse é o modelo de democracia para o mundo? O pessoal está comentando aqui no chat, ó. Mais uma das barbaridades perpetradas pelos Estados Unidos em sua nevasta história, diz Luiz Santos chegando conosco aqui. Grande abraço, camarada, grande abraço. O pessoal está aqui comentando, ó, sobre a democracia ridícula, democracia entre aspas, né? Maria Cristina falando da invasão do prédio do ICE nos Estados Unidos, né? Suzane Saldanha, o Trump tem um tipo de milícia nas ruas. É a milícia KKK, né? Milícia KKK, um bando de nazi, né? É essa a milícia dele, né? Voltamos à época do bigodinho. Na Cisjordânia, em Gaza, nas ruas dos Estados Unidos, nós estamos vendo cenas à lá Alemanha da década de 30, né, pessoal? Janete aqui, ó, Brasil de fato arrasa demais, não canso de elogiar Brasil de fato, né? Vamos ver uma imagem aqui, ó, desse show fantástico de Silvio Rodrigues em Havana, nas escaleiras da Universidade de Cuba, pessoal. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Esse é o povo oprimido de Cuba. Esse é o povo sem liberdade de Cuba. É uma imagem que destrói, né, pessoal? É uma imagem que destrói com as narrativas desta canalhada da extrema-direita que odeia Cuba por isso. Odeia Cuba por isso, gente. Janete aqui, ó, que lindeza. Bota lindeza nisso, né? Silvio Rodrigues cantando Oxalá, né? Nas escaleiras da Universidade de Havana. Isso aqui não tem preço, gente. Não tem preço. E aqui, ó, é para destruir as narrativas liberais da extrema-direita, de que o povo cubano sofre, vive na miséria, é oprimido pelo governo de Cuba. Tá ali, será que aquela gente ali, toda aquela gente ali nas escaleiras da universidade, jovens, eu vi várias imagens, eu vi show completo, até eu trouxe essa imagem aqui que não tá muito bom o áudio, para não tomar, não sei se podemos tomar um bloco daqui a pouco de botar a imagem do show mesmo, né? Mas eu só queria trazer para assim, ter uma imagem, né, do que é Cuba, gente, de como está Cuba, né, de como está Cuba. Povo tão triste, diz o Luiz Santos. Triste, muito triste, né, o Luiz Santos? Dá para ver ali nas imagens, né, nas imagens. Pessoal, vamos trazer outro tema aqui, ó, que tem sido muito pouco abordado, né, muito pouco abordado, inclusive nos nossos canais da esquerda. Estou com esse vídeo guardado aqui algumas semanas já para repercutir com vocês. Já apareceu ali, ó, Sahel na pauta, tá, pessoal?